sejam bem-vindos a mais um Guararapes VetCast. E hoje com a participação mais do que especial do Dr. Márcio aqui conosco, da Clínica VetClinic. É um prazer imenso, Dr. Márcio, tê-lo aqui. Uma satisfação a gente poder conversar e falar um pouquinho sobre temas ligados à medicina veterinária. Agradecer também a presença do Dr. Vitor, do Dr. Leãs. Sejam muito bem-vindos. E a gente queria hoje bater um papo sobre vários assuntos, mas obviamente sobre a sua área de atuação, sobre videocirurgia, sobre temas ligados ao que você faz no dia a dia. E eu queria começar, Márcio, pedindo para tu falar um pouquinho de como começou tudo isso, de como começou a tua trajetória dentro da medicina veterinária. Lembrando que o nosso público é um público bem dinâmico, um público desde de tutores, veterinários, estudantes, né? É um público bem dinâmico. Eu queria que tu começasse falando um pouquinho sobre isso. Rapaz, primeiro eu quero agradecer o convite aqui, eu tô até nervoso no meio desses feras, esses monstros aqui da veterinária aqui no estado. Olha, é uma satisfação muito grande, pessoal, mas eu vou tentar aqui resumir, porque eu não sou um cara muito objetivo nas minhas palavras, tá? Olha, eu comecei, lógico, eu já sou formado, vou fazer 19 anos de formado, indo para casa aí 19 anos, é isso mesmo, se eu não estou enganado. E assim, na minha graduação, lógico, fiz minha graduação lá na UFES, em Mossoró, na Federal, do Rio Grande do Norte. Quando eu concluí, eu fui fazer um ano de especialização, para ser bem breve, em cirurgia, porque eu sempre gostei, eu fui monitor de cirurgia por bastante tempo lá na faculdade, fui fazer especialização, depois fui fazer minha pós-graduação lá na Unesp, em São Paulo, fiquei lá o meu período de pós-graduação e depois retornei para Fortaleza. Passei uma temporada ali na Universidade Estadual do Ceará como professor substituto. E depois eu fui fazer aperfeiçoamento fora do país, né? Tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, depois uma época eu fui para a Europa, eu tinha muito interesse em conhecer as duas escolas da oncologia e eu tive essa oportunidade de ir, depois eu me aquetei, como se diz aqui em Fortaleza, porque eu tinha aquele sonho de montar uma clínica, né? Todo mundo tem esse sonho de ter seu próprio negócio, a clínica trabalhar do seu jeitinho, e surgiu a VetClinic, né? Isso há 15 anos atrás, e de lá para cá, graças a Deus, muito trabalho, muita luta, que a gente sabe que não é fácil, empreender hoje não é fácil, né? Como eu estava dizendo antes aqui no offline da coisa, gerenciar pessoas também não é fácil, mas a gente não pode desistir, a vida é isso, e eu acho que sem esses desafios nada nos guia, nada nos motiva, né? E foi mais ou menos essa trajetória, né? E hoje, lógico, eu fico à frente ali do grupo VetClinic, né? Que está presente aqui no mercado de Fortaleza. É uma referência, de passagem. Eu digo que a VetClinic é uma referência, isso é incontestável. É referência tanto na parte de atendimento, internamento, na parte de oncologia, na parte que você está bem à frente. Sim. E agora mais especificamente em outras áreas, você está expandindo bem tudo isso, né? A físio também, a fisioterapia. A físio porque gera uma necessidade, né? Assim, primeiro a oncologia, então mesmo com a VetClinic, a parte do hospital VetClinic, e a minha área sempre foi essa parte da oncologia, porque quando eu fui fazer pós eu fui apresentado a oncologia, que é uma coisa que a gente não vê na graduação a fundo, né? E me apaixonei pela cirurgia oncológica, cirurgia reconstrutiva, tudo isso, e foi o que me motivou a vir para cá e montar um serviço de oncologia, embora já existissem alguns profissionais trabalhando, mas a gente queria trazer mais novidades, né? Mais ferramentas no tratamento do câncer, que ainda era muito carente aqui no mercado, né? E depois veio a clínica especializada de oncologia, que é a VetClinic Oncologia, e hoje a mais recente é a VetClinic Fisioterapia, né? E reabilitação. Hoje tu estás começando a atuar na área da videocirurgia. E acredito eu, particularmente, assim, eu não tenho muito conhecimento sobre isso. É uma área que a gente acaba acompanhando, vê na medicina humana como algo muito real, muito próximo, mas na veterinária a gente vê que ainda é algo que não está tão presente. Eu acredito que talvez você seja um dos pioneiros aqui na clínica de pequenos animais na área de videocirurgia. E como é que surgiu isso? Como é que surgiu a videocirurgia para ti? Por que empreender nessa área? Por que descobrir que poderia se utilizar isso na rotina?
Rodrigo, eu sempre falo, e meus caros amigos aqui, que assim, nós somos eu sou um ser muito curioso, né? E eu acho que a gente não pode estagnar, né? Dentro da cirurgia convencional, que é o que nós fazemos na nossa rotina, você vai estudando, vai fazendo, né? Então assim, mas eu sempre tenho aquela coisa comigo, rapaz, falta algo, tem algo aqui que precisa. E quando eu parti, lógico, para a cirurgia oncológica, uma das coisas que muitas vezes, Rodrigo, me deixava assim incomodado era, eu ia fazer às vezes uma biópsia, por exemplo, mesmo que você tivesse laudos ultrassonográficos, tomográficos, tudo isso, eu ia fazer uma biópsia e muitas vezes você tem que abrir o paciente, por exemplo, num fígado, mesmo que hoje você tem aquelas agulhas Trucutes, né, alguma coisa, mas você ia fazer uma biópsia mais delicada, às vezes mesmo nesse método percutâneo não era possível, uma biópsia de uma lesão intratorácica, por exemplo, e eu disse, cara, tem que abrir, biopsiar, sair o resultado, depois eu volto para reintervir no paciente. Então aquilo me incomodava, e como estudioso da cirurgia, eu via muita coisa de vídeo. Então eu disse, rapaz, eu tenho que procurar um método minimamente invasivo, e olha que a videocirurgia não é uma coisa nova na medicina, né? Já é muito antiga. E eu disse, eu tenho que procurar isso, algo que seja diferente para o meu paciente. Então veio aquela vontade de implementar, de colocar um serviço de videocirurgia, ou seja, que eu consiga fazer procedimentos, cirurgias, biópsias, né, principalmente para os pacientes oncológicos ou outros, de uma forma minimamente invasiva, onde eu consiga entrar, por exemplo, ali e ter uma macroscopia da lesão em tempo real, selecionar, ver, registrar, e levar isso para o tutor, por exemplo, mostrar para ele, olha, eu encontrei isso, está dessa forma. E o animal, você saber que você causou ali um trauma ínfimo, pequeno, o paciente vai para casa no mesmo dia, por exemplo, dependendo dos procedimentos, da mesma forma. Né? Então, assim, que vantagens se tem, por exemplo, de uma videocirurgia? Então, você tem um método minimamente invasivo. Consequentemente, você tem menos dor no paciente. Você tem menos liberação das citocinas pró-inflamatórias, por exemplo, de todos os mediadores da dor, né? Menor tensão muscular, consequentemente, menos dor para o paciente, uma taxa de recuperação muito melhor, né? Um pós-operatório muito mais tranquilo. O índice de infecção menor? Muito menor, o índice de infecção muito pequeno, porque são portais muito pequenos, às vezes de 1 centímetro, 2, 3 portais, dependendo do que você vai fazer, com uma recuperação excepcional. Então hoje, por exemplo, nós fazemos ovariectomia ou ovarioesterectomia, fazemos cirurgia de vesícula, biópsias de um modo geral, né? Nós conseguimos fazer adrenalectomia, nefrectomia por vídeo, né? Tudo isso você consegue, entre outras coisas, outras técnicas que a gente consegue fazer. Hoje, para você, qual seria a limitação na videocirurgia, na rotina dos grandes hospitais aí? Quando a gente fala de limitação, essa sua pergunta é bem pertinente, porque assim, toda vez que eu vou sentar com um tutor e falar sobre aquele procedimento por vídeo, eu sempre digo, olha, nós estamos oferecendo uma técnica minimamente invasiva. Mas podemos ter complicações? Você tem complicações com a técnica aberta, que está ali nas suas mãos, imagine por um instrumento. Então, assim, eu tenho limitações do quê? Às vezes, nós pegamos paciente, por exemplo, muita gordura visceral, por exemplo. Você disseca, vai dissecando aquilo, é difícil com instrumental, tudo, o tempo vai passando, muito tempo em plano anestésico, e aí você, estamos tendo problema, não estou conseguindo fazer dessa forma. Então, o tutor já sabe que você tem que converter a cirurgia. Então, aquilo fica claro para ele. Né? Às vezes é frustrante, porque ele está querendo algo minimamente invasivo. Ou, pessoal, pode sangrar, pode ter uma hemorragia que às vezes você não está ali controlando, por exemplo, é uma complicação? O que você tem que fazer? Converter. Então, tudo lógico, acima de tudo a segurança do paciente. Se a técnica minimamente invasiva deu certo, muito bom. Isso é um fator. Lógico, para alguns talvez não seja um fator limitador, por exemplo. Não são equipamentos, lógico, tão baratos hoje para você
colocar equipamentos de ponta hoje não são tão baratos. Tem que ter um treinamento especializado, né? Tem que ter. E eu digo, eu fiz um ano de uma especialização em vídeo, cirurgia, e o que é que acontece? É prática, é rotina, tá? Então você... Também não adianta fazer a especialização e não praticar. E não praticar. Por isso que assim, nós tivemos a preocupação, toda vez que eu fui fazer um curso, por exemplo, até dentro da área de oncologia, por exemplo, quando eu fui implementar a eletroquimioterapia, né? Eu fui fazer o curso. No meio do meu curso, compramos o equipamento. Por quê? Já tem que ir praticando, já tem que ir colocando, já tem que ir consertando as suas falhas. Então, com a vídeo não foi diferente, Rodrigo, não foi. Por quê? Porque você tem que estar ali praticando. E aí você vai pegando a mão. Eu digo que não é um joystick, né? Mas ali, você tem que pegar o jeito. No início você fica com muita dor muscular, dor nas costas. Você tem que ter um câmera muito bom, uma equipe muito bem treinada. O câmera ele tem que ser tão bem treinado quanto o cara que está executando o processo. Porque eles são seus olhos. Você está ali no meio do negócio, ele embaça o negócio, ele tira do foco, ele não te acompanha. Você vai entrar com o portal, se ele não está ali, você pode perfurar um paciente. Então, Então, assim, eu fui fazer, quando eu cheguei, né, tive que montar o meu câmera, minha equipe tinha que ser treinada, né, o cuidado com equipamentos, são equipamentos muito delicados, né, então assim, mas temos limitações também, nem tudo são flores. É aquele procedimento que você começa já a pensar numa equipe que tem que dar postos para você ali. Não dá para fazer sozinho. Não dá para fazer sozinho como... Assim, eu coloco isso porque a gente sabe que o veterinário é aquele cara, às vezes, individualista, sim, né, que quer fazer tudo sozinho. Eu opero anestesia, eu faço tudo. A gente sabe que isso está fugindo de moda, graças a Deus. Né? A tendência agora é a gente ter as equipes bem formadas, mas a equipe da videocirurgia tem que ser uma equipe bem mais específica. Assim. Tem. E assim, não pode ser qualquer um que entra com você. Né? Então é alguém que te ajude, alguém que saiba introduzir uma pinça, alguém que saiba manusear a câmera, a ótica, né? Tudo isso. Então tem que ser. O custo envolvido nos procedimentos, obviamente, ele aumenta. Aumenta. Aí, querendo ou não, porque você tem um custo de equipamento. Você tem pinças, por exemplo, né? Então, assim, mesmo que seja normalmente as pessoas pensam, olha, é uma técnica minimamente invasiva, diferente de uma convencional, então uma cirurgia é mais barata. Não é bem assim. Existe todo um custo operacional nisso. Né? Pinças são caras, né? Todo o equipamento que foi destinado para fazer aquele procedimento, para proporcionar esse conforto maior, ele tem um custo operacional. E esse custo tem que ser, lógico, repassado. Limpeza. Então existe todo um processo. Do pessoal, Não é só a equipe que está lá dentro do centro cirúrgico, tem todo um arcabouço de funcionários ali do lado que... Mas é uma técnica e tanto, pessoal. É uma técnica, assim, interessante. Lógico, dá vídeo de um modo geral. Né? Então, você faz endoscopia. Eu fiz alguns modos na minha pós de videocirurgia, eu cheguei até comentando com os meninos, que a sensação que eu tive é de que eu tivesse reaprendendo cirurgia com duas mãos esquerdas, assim. É basicamente isso a sensação que eu tive. Né? Porque a primeira dificuldade que a gente tem, normalmente, é aquela noção de profundidade. Sim. É a primeira coisa que você vai começar a tentar se acostumar. A gente na endoscopia já tem essa sensação bem mais aflorada e a gente já tem dificuldade. Você imagina que está começando do zero na vídeo. Então a curva de aprendizado é variável, é bem complexa. A gente tem que levar isso em consideração. Tudo através de um vídeo. Né? A noção de profundidade é completamente bizarra assim quando você não está acostumado. É algo que você tem que pegar uma prática muito grande. E eu posso dizer uma coisa, esse seu comentário é interessante, Orleans, porque depois do treinamento da vídeo, você muda a forma de fazer cirurgia convencional. Muda. A sensibilidade, a delicadeza, porque você usa pinças, instrumentos muito pequenos. Imagine você fazer uma sutura dentro de uma cavidade por vídeo, amigo, e você vai fazer uma sutura num paciente aberto, convencional, muda a sensibilidade de você mexer ali, a delicadeza não pode ser nada muito grosseiro. Imagina cara, isso, não, muito bom. Não imagina.
Não consigo imaginar muito bem, não. Você vai martelar, furar, parafusar. Sacanagem. Pode pegar o osso, expor assim. Não tem como comparar. Não tem como comparar, não tem não. No final das contas, os instrumentos eles viram extensões do seu corpo, né? Você acaba, com o tempo, você acaba sentindo, tendo a sensibilidade da ponta da pinça na sua mão, né? E esse é o objetivo que a gente tem normalmente, né? A gente toca nesses assuntos porque é importante que todo mundo que nos assiste entenda que a medicina veterinária ela vem numa constante evolução. Sim. A gente fala que ela, num determinado momento, ela vinha no crescimento mais lento, mas agora ela vem no crescimento exponencial. Até conversando com alguns amigos médicos e conversando sobre o que a gente faz na nossa rotina, é nítido que essa distância que já foi muito maior, ela hoje é muito menor, ela é bem mais próxima. E essas técnicas elas estão presentes. Uhum. Técnicas, a gente está falando de videocirurgia, a gente está falando talvez de tratamentos oncológicos que se pareiam a tratamentos feitos na medicina humana. A gente fala de técnicas cirúrgicas, técnicas anestésicas que não muda praticamente em nada, vai mudar às vezes o paciente. Né? É um cão, é um gato em vez de um ser humano, mas a técnica é muito similar. E esse crescimento da medicina veterinária, ele vem como algo que não volta. E como a gente estava conversando aqui fora do ar, quem sair na frente vai sair na vanguarda e obviamente que esse crescimento ele tem que existir. Hoje, qual é a tua perspectiva para o futuro dentro dessa linha, dentro da medicina veterinária, dentro do que você faz? Ainda tem muito que crescer, como é que você vê isso? Tem muito, assim, projetos são muitos, né? Eu acho que eu vou morrer com projetos para fazer. Eu faço lá por cima, quando eu chegar lá eu concluo. Assim, Rodrigo, assim, eu acho interessante essa sua colocação, porque nós temos notado esse sentido de um crescimento cada vez mais, inclusive os novos que estão chegando por aí, colocando cada vez estruturas mais modernas, equipadas, né? Não ficando naquela mesmice de sempre buscando melhorar, e nós estamos conversando sobre isso aqui. Então, assim, tem muito a crescer? Tem coisas para se implementar e mudar constantemente? Tem. Né? Então, assim, dentro da cirurgia existe, nós temos hoje um projeto também, e é uma coisa que eu estou migrando aí, por exemplo, para a parte de cirurgia vascular, por exemplo, que é uma coisa que ainda são poucas pessoas que mexem, microcirurgia, né? Eu tive a oportunidade, inclusive, para o congresso de oftalmologia humana que teve, até para compra de microscópios e tudo. Por quê? Porque é algo que a gente já iniciou também para um futuro próximo, essa parte toda de microcirurgia, desvio de vaso, desvio vascular, cirurgias vasculares de modo geral, né? Então, assim, são coisas assim, que eu acho que ainda falta, a medicina humana já está muito à frente, já faz com rotina, melhoramos muito nos últimos tempos, aqui, pelo menos eu estou falando a nível de Ceará, na parte de diagnóstico por imagem, a gente sabe que a realidade, por exemplo, de ter tomografia não é algo de décadas, né? Então nós melhoramos e estamos melhorando, porque estão vindo novidades por aí, né? Então, assim, que inclusive nós falamos aqui. Então, meu amigo, tem muito. É só querer. É o que eu digo para a meninada que está chegando aí. Meu amigo, tem que correr atrás, tem que estudar e tem que focar. O que a gente vê é que muita gente quer fazer mais do mesmo. Né? O pessoal, então, de repente olha para alguém e aí diz, olha, vou fazer igual aquele cara. E às vezes se frustra. Né? Porque não consegue acompanhar, ou porque chega ali e não tem mais o que fazer, não tem mais uma ideia. E essa questão de estar inovando e estar buscando novas técnicas e novas tendências é algo fantástico. Sim. Né? Eu tiro isso, por exemplo, quando eu falo nesse sentido, eu ainda estou um pouco na área de ortopedia, mas hoje, quando eu vejo o Vitor trabalhando na área de ortopedia, por exemplo, eu vejo o quanto a coisa mudou, o quanto melhorou, e a gente fala hoje de técnicas que há um tempo atrás eu nem pensava em fazer, nem pensava em atuar. E te ver falando nessa questão da videocirurgia e pensando em cirurgia vascular, em microcirurgia, em outros procedimentos que até então eram coisas absurdas para a gente, né? É muito bacana, porque eu acredito que só traz vantagens para todo mundo. É o que a gente estava falando.
Não adianta a gente ter inveja do colega, muito pelo contrário, a gente tem que querer que as coisas melhorem, porque vão melhorar para todo mundo. Eu acho que é isso, Rodrigo. Eu sempre falo para todo mundo, primeiro que por isso que eu digo, é uma satisfação estar aqui, né? Então, assim, não existe hoje eu não vejo, Rodrigo, as coisas como fulaninho é um concorrente, tá vendo? A gente já muda às vezes até a coisa. Não é concorrência, né? Eu acho que a gente tem que nós temos que ser pessoas centradas, ter propósito na vida, propósito pessoal, profissional e focar. Cara, eu quero ser bom nisso. E quando eu digo para alguém ser bom naquilo que ele se propôs a fazer, não é algo assim, porque o cara é vaidoso. Não. É você se propor, cara, eu quero ser bom nisso. É sempre estar buscando. Então, assim, quando eu, por exemplo, eu me propus a migrar muito para essa área da oncologia, eu sempre busquei agregar coisas dentro da oncologia que me facilitassem o meu dia a dia. Senão você fica naquela mesmice, como você falou. Você está ali há 5, 10, 15 anos fazendo a mesma coisa, né? Então, assim, e nós temos que ter essa coisa da vanguarda mesmo, de implementar para que outros venham, para que outros olhem aquilo de uma maneira muito saudável e não de uma forma invejosa, gananciosa. E, cara, vamos fazer aquilo. Quando chegar lá, pronto, eu quero mais isso, e a gente vai fazendo. Porque isso, o que melhora? Melhora a medicina veterinária. Você traz excelência para o seu serviço, você traz excelência para o mercado veterinário. Então, de um modo geral, todo mundo cresce, todo mundo aprende com isso, né? Então, isso hoje é o que eu digo muito para os nossos colaboradores veterinários também lá. Cara, esse é o foco que a gente quer, é esse propósito que a gente busca, né? Ser bom naquilo que você se propõe a fazer. E a microcirurgia vai ser uma realidade logo? Eita, que ele já está subindo. Não, Rodrigo, é assim, eu sou muito cauteloso, mas é interessante. Eu sou muito cauteloso quando eu vou implementar um serviço, né? Quando um colega às vezes chega para mim e diz assim, um exemplo, Orleans, doutor, cara, eu vou oferecer um serviço tal de endoscopia, aquilo. Uma das coisas que eu mais me preocupo é, cara, ele tá apto, ele é um cara bom, sabe fazer com responsabilidade, a ortopedia, que chama você lá. Então, assim, nós só implementamos o serviço quando o serviço começou a ficar bem redondo. Então, vai demorar um pouquinho? Vai, porque tem todo um equipamento por trás, é como aquilo que eu lhe disse. Não adianta ter o equipamento se você não está habilitado a operar, né? Então, assim, ainda requer um tempo. É um projeto que já está andando, né? É uma coisa que nós sempre queríamos também. Lógico, aquilo tudo voltado dentro da cirurgia, que é uma área que eu atuo bastante, né? Mas está em andamento. Vai demorar um pouquinho? Vai. Um pouquinho. Mas tudo no seu tempo. Quando as coisas estiverem redondas, equipamentos, habilidades, equipe, porque não é só você, aquilo que nós falamos, não é só você tem ali alguém que trabalha contigo. Aí sim o serviço ele é exposto, ele é oferecido, né? Porque não adianta você, eu ofereço o serviço, chega lá, não, cara, isso eu não faço, não vou fazer, então não acontece. É muito legal o senhor comentar isso, que hoje em dia o que a gente mais vê é a galera pulando etapa. Então, assim, o que a gente mais se preocupa, e eu sempre dou o meu exemplo. Para eu começar a atender, eu sempre gostei de ortopedia, estagiei com ortopedia, fui monitor de anatomia a faculdade inteira, mas para eu atender como ortopedista, eu demorei, acho que foi depois de 1 ano de pós. Aí eu tive coragem de atender como ortopedista. Mas tem uma galera que está se formando e atendendo como especialista. Já sai marcando consulta dermato, oftalmo, ortopédica, achando que domina a área e não espera o tempo das coisas. E aí isso é um grande problema, assim, pelo menos ao meu ver. Eu vou até instigar o Rodrigo. Nós já mudamos o... Mas isso é interessante, porque assim, isso é uma das coisas, Rodrigo, mas isso serve para... Eu quero até a tua opinião também, até mesmo porque você também participa de órgão regulador, do conselho, né? Você sempre está envolvido com essa parte da responsabilidade técnica. E isso é muito real e preocupante. Porque eu vejo muitas pessoas vão fazer aquele estágio supervisionado, aí ele ficou, um exemplo, vou pegar qualquer área aqui, ficou 1 mês lá na dermatologia com alguém, aí o cara volta, eu vou oferecer o serviço de especialista e já lança, às vezes até no carinho já vem, dermatologista. Ele não se diz nem especializado, ele é especialista, ele já deve ter um título, aquilo, e isso me preocupa. Aí eu não sei bem, assim, se, Rodrigo, é isso que eu queria, eu não sei se existe, não estou aqui instigando nada, mas um órgão regulamentador para isso, para você chegar e dizer, cara, você não pode fazer isso, você não pode dizer que você é isso, você não tem nem história para isso.
Você fez toda uma graduação voltado, estágios, pós-graduação, especialização. É isso aí. Eu acho que esse é o caminho. Quando você vai para fora, os caras que têm título, eles têm que passar na prova de título para dizer, eu sou especialista em cirurgia. Ou você é um especializado, baseado em quê? Porque eu já fiz especialização, eu fiz pós, fiz isso, então eu sou habilitado. Eu sou mais especializado. Então, assim, não sei como é que funciona. Isso é uma pergunta interessante, porque de repente a gente vai desmistificar muito. Então, como você bem pontuou, existe o especialista e existe o especializado. A pessoa especializada é aquela que fez um curso de pós-graduação naquela área, né, e possui um conhecimento para aquele assunto. Sim. Então, vou dar o exemplo da anestesia. Eu sou especializado em anestesia, porque eu tenho pós em anestesia, eu tenho vivência em anestesia, então eu sou especializado. Mas eu não sou especialista em anestesia. Por que eu não sou especialista em anestesia? Porque eu não prestei a prova para o Colégio Brasileiro de Anestesia Veterinária, né, órgão qual é reconhecido pelo Conselho Federal, que emite a carteirinha. Então, é importante ter essa noção. Hoje, no Ceará, por exemplo, nós só temos um único médico veterinário especialista em uma área. Um único. Não existem outros. Então, esse veterinário, ele prestou uma prova para um determinado colégio, que é reconhecido pelo Conselho Federal, e ele tem uma carteira específica que muda a cor, a nossa carteira é verde, a dele é vermelha, com o título de especialista na área que ele atua. Então, é o único que tem. A meu ver, quem é que regula isso? É o Conselho Federal, e ele libera essa chancela para algum colégio. Né? Então, colégio de cirurgia, colégio de anestesia, colégio de dermato, enfim. Diferente da medicina humana, qual é a questão que existe em tudo isso? A dificuldade do médico veterinário em chegar a tal ponto. Quando a gente fala da medicina humana, por exemplo, um médico que ele entra numa residência, então ele vai fazer ali R1 de uma coisa, R2 de uma coisa, normalmente são 4 anos, né? Então, ele já sai com o título de especialista por conta da residência. Nós não. A nossa residência não dá o direito de sair com o título de especialista. A nossa residência, atualmente, quando reconhecida pelo MEC, ela dá o direito de você sair com o título de pós-graduação. Então, você sairia como especializado. Hoje, o que eu vejo é uma dificuldade da maioria dos colégios em oferecer o título. Eu vou lhe dar um exemplo. Na minha área, eu hoje atuo com anestesia de cães e gatos. Então, eu não tenho experiência em anestesia de grandes animais, eu não tenho muita experiência em anestesia de silvestres, aves, répteis, então não é a área que eu atuo. Mas para eu fazer o título de especialista, para eu ter o título, eu tenho que prestar uma prova geral, de anestesia geral em todas as espécies, eu tenho que ter conhecimento técnico, eu tenho que ter uma documentação, que são fichas anestésicas, onde 70% é na minha área de atuação e 30% são em outras áreas de atuação, e eu tenho que ter uma pontuação. Essa pontuação ela leva em consideração residência, pós-graduação, trabalhos publicados, mestrado, doutorado e tal. Então eu tenho que atingir uma pontuação mínima. Quando a gente põe isso na ponta do lápis, eu não vou dizer que é impossível, mas torna extremamente burocrático e difícil a gente conseguir chegar. Hoje, por exemplo, na ortopedia, não existe um colégio de ortopedia, então existe um colégio de cirurgia. Então, a pessoa que fez pós-graduação em ortopedia, que se dedicou a vida toda à ortopedia, ele tem que fazer uma prova de cirurgia geral. Cirurgia geral. Então, são essas as complicações que, a meu ver, ainda existem e afastam o médico veterinário de ser realmente, de fato, um especialista. Porque eu acho que ia ser muito bom. Imagina você ter um catálogo ali, oferecido por um órgão regulador, dizendo os especialistas do teu estado são esses. Entendeu? Mas ainda é um pouco difícil nesse sentido. É longa a jornada, né? Muito longa. Mais ambição. Muito longa. E já foi pior. Antigamente não tinha nem os colégios, né? Então, os colégios estão surgindo aí. Já estão surgindo. Surgiu o colégio de videocirurgia e endoscopia.
tem essa questão que essa especialista vai ter que fazer os dois. Tem que fazer. Tem que fazer os dois. Mas já é alguma coisa. Antes a gente não tinha opção. Hoje em dia, em breve, deve abrir prova, né, para título, né? E aí, com certeza, deve surgir alguns profissionais especialistas. Mas eu acho que né? Sim. E esse seu comentário, essa trajetória, essa cronologia que você falou, ela é importante até para quem assiste, né? Até para o profissional ele ter cuidado, né, de ele oferecer um serviço onde talvez eu não sei se ele está apto. Então, assim, mas se ele se adequa, terminei minha graduação, fiz estágio, fiz pós-graduação nessa área, mesmo que eu não tenha o título, eu acho que mesmo assim tem que ter muito cuidado de você oferecer, eu sou especialista nisso aqui. Né? Isso pode gerar algum problema até... Na verdade, você está se vendendo o que você não é. Que você está dizendo um título que você não tem. Né? Isso tem que ter cuidado. Aí tem que ter muito... é uma realidade hoje nesse sentido. Mas, Márcio, eu queria demais agradecer a tua presença aqui. Eu acredito que são assuntos que a gente começou falando de videocirurgia. E vai. De medicina veterinária, de vários assuntos aqui o dia todo. Mas é um prazer imenso ter estado com você aqui nesse momento falando sobre veterinária. Eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo, sei lá, uma palavra de incentivo dentro da área, enfim. Deixar o teu recado para a gente deixar para o nosso público. Olha, eu que agradeço mais uma vez, Newton, estar aqui. Como eu falei no início, no meio desses monstros da veterinária aqui, é uma satisfação enorme. Meu caro, o que eu sempre digo é assim, até para os alunos que estão vindo, nós temos a oportunidade de sermos, como é que eu posso dizer, orientadores, né? Que muitos passam por aqui, passam pela Vetclínica aqui na Guararapes, lá também. É que assim, é aquilo que eu falei já no meio da nossa conversa, né? Procura ser bom naquilo que você se propõe a fazer, tá? Não seja só mais um no meio dessa multidão, né? Então, busque sempre, lógico, o melhor para o seu paciente, busque sempre você se atualizar, ser um aluno bom, um profissional bom dentro daquilo que você quer fazer. Eu acho que isso é o que eu sempre falo para todo mundo. Não seja um aluno medíocre, um profissional mediano, né? E, lógico, tudo pautado dentro de uma ética, de uma responsabilidade, né? Hoje, além de passar, é o que eu sempre falo lá na Vetclínica, até parece sermão de alguém que está ficando velho, né? Mas abrir os olhos dessa meninada, desse pessoal e até de alguns colegas que já estão no mercado, né? Justamente nessa pauta, tá? Procurar sempre melhorar, crescer, olhar para frente, não ficar olhando a coisa dos outros, se importar com sua vida, se importar com o seu trabalho, se importar com o seu dia a dia, com sua profissão, com a sua melhora profissional, e que eu acho que todos ganham. Ganham os pets, ganham os tutores, ganham a medicina veterinária, ganham o mercado, ganha todo mundo, né? Então, de um modo geral, é isso que eu sempre gosto de incentivar, além de passar conhecimento, que é sempre muito bom, ter essa troca, esse feedback, esse network, mas é essa palavra sempre que eu dou de incentivo, que eu acho que essa meninada que está vindo aí está precisando muito, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigado, viu? Então, pessoal, você que nos acompanha, né, a gente vai deixar aqui os Instagrams de todo mundo, do Dr. Márcio, o nosso. Você que tem alguma dúvida, você que tem algum questionamento, que queira perguntar, manda o teu questionamento, manda a tua dúvida, conversa com a gente no Instagram, conversa com a gente aqui nos comentários do canal, tá? Manda, não fique sem perguntar, a gente está aqui para responder. Não esquece também de comentar, de dar o teu joinha, teu like, compartilhar, sinal de fumaça, registrar no Orkut, no Facebook, em todo canto que você achar a gente, compartilha, isso é muito importante pra gente, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima. Valeu!